Abordar uma pessoa que está em risco de suicídio começa conversando com ela e ver em que nível ela está desse risco. Se é um risco leve, moderado ou grave. Se é de moderado para grave, nós não devemos deixar esta pessoa sozinha, devemos fazer com que ela já esteja com alguém de acompanhamento, procurar encaminhar a um especialista que entenda sobre o assunto e possa dar assistência necessária. E sempre que possível, nós vermos que motivos está ocasionando essa ideação. Bom, pessoal, eu sou Alex, atleta de futebol e como eu estou fazendo o tratamento para minha depressão, para eu ter uma condição emocional melhor, eu estou aqui para falar para vocês que procure um psiquiatra mais perto de você e ele vai poder realmente tirar essa cortina da sua vida. Você vai ver que tem como você ter uma vida melhor, ter uma vida mais iluminada, e só com um profissional que você pode fazer, se encoraje realmente a procurar esse tratamento para você, porque tem condição sim de você ter uma vida melhor do que você está tendo. Eu acho que a própria proximidade, né? O pior que pode acontecer com a pessoa que está com ideias suicidas ou ideias de morte, e principalmente jovens, é a pessoa se isolar socialmente. Então, o que a família, os amigos podem fazer é tentar se aproximar, mesmo que a pessoa não queira, mas ela tem que achar um jeito de se aproximar dessa pessoa. Isso talvez seja o mais importante até do que falar, que a pessoa se sinta parte de uma família ou de um grupo de pessoas que que valorize a vida dela. Mesmo se a pessoa naquele momento não esteja valorizando a sua própria vida, os amigos, os familiares têm que verbalizar que às vezes a vida dela é importante. Olá, meus amigos, eu sou Drauzio Varela. Nós estamos no mês de setembro, o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. A intenção de atribuir a cor amarela para esse mês é chamar a atenção para a prevenção mesmo do suicídio. Porque você às vezes tem um amigo que diz, eu ando muito triste, sou capaz de me matar, e às vezes a gente acha que é exagero, não leva a sério esse tipo de comentário. Está errado, tem que levar a sério, porque algumas dessas pessoas vão tentar se matar mesmo. E o que nós temos que fazer diante dessa situação? Eu acho que todo mundo que fala seriamente que quer dar cabo à vida tem que ser encaminhado para uma avaliação médica, porque por trás dessa intenção há sempre uma doença mental associada, que precisa ser tratada. A gente acha que o suicida é um fraco, que ele não tem coragem de enfrentar a vida e se matou, atira nele a culpa da doença que ele tem. Nós precisamos ter um diagnóstico. Às vezes, com um simples medicamento, com tratamento psicoterápico, essas pessoas abandonam esse tipo de ideia. O que não pode é a gente ficar de braços cruzados, esperando para ver se a pessoa estava falando seriamente a respeito da intenção de se matar. Todas as pessoas que manifestam essa intenção têm que ser encaminhadas para uma avaliação médica. Se não for possível, com um bom clínico, uma pessoa que tem um pouco de experiência de medicina e saiba identificar os principais problemas psiquiátricos. Isso é importante que se diga. Eles já falaram isso para várias pessoas, inclusive para colegas médicos que não sejam psiquiatras. E é importantíssimo valorizar essa queixa. Por vezes o indivíduo diz, eu queria que o mundo acabasse, eu queria que minha vida parasse, eu gostaria de acordar, dormir e não acordar mais, ou acordar em um outro plano. Na verdade ele está falando em se matar, mas as próprias pessoas e os próprios outros médicos, outros colegas, têm um caráter fundamental de ouvir, de compreender, de não julgar, principalmente não julgar, e de poder incitar essas pessoas para que elas possam buscar um psiquiatra, para que elas possam buscar uma ajuda especializada para que essa ideação possa sumir e o risco de suicídio por si só também sumir. Suicídio é uma preocupação que acompanha a humanidade há muito tempo.
O suicídio pode ser visto de diversas formas, mas tudo que nós sabemos sobre o suicídio, desde os estudos sociológicos de Durkheim até os estudos atuais de prevenção de suicídio, são baseadas em alterações do comportamento humano. E o suicídio normalmente é um ato impulsivo. O sujeito pode ter ideias prevalentes de suicídio, pode planejar a própria morte, as maneiras de se autoaniquilar, mas o momento exato em que ele coloca isso em prática é um ato impulsivo. Consequentemente, nós temos que considerar que a prevenção do suicídio implica na identificação da ideia prevalente de suicídio, quando o indivíduo perde a esperança e passa a admitir que a morte é a única solução. Se a gente conseguir montar uma intervenção psiquiátrica, psicológica, social e familiar, nesse momento, a prevenção do suicídio é possível. E é algo execuível. É claro que existem vários atores nessa campanha de prevenção. O simples emprestar o ouvido nos centros de valorização à vida é importante, mas tem que ser complementado com uma ação médica, uma vez que a tentativa de suicídio é uma emergência médica. Se a pessoa não for atendida do ponto de vista médico, a pessoa morre. E o objetivo da prevenção é não deixar chegar até a tentativa. Na verdade, o uso de drogas de forma geral vai causar uma desinibição das pessoas, né? Então, algumas pessoas que estão com ideação suicida, porque estão deprimidas ou porque têm alguma outra doença psiquiátrica, às vezes acham que o uso do recurso das drogas, sobretudo das drogas inibitórias, traz um alívio para elas. Só que ao mesmo tempo que traz um alívio, também traz a desinibição. E essa desinibição é o que faz com que algumas pessoas que não tinham coragem de passar ao ato suicida acabem passando ao ato suicida, né? Então, essa é uma questão que é muito importante, né? Você não trata depressão ou outras doenças com drogas, né? Você precisa procurar a ajuda de alguém que saiba, de fato, entender, diagnosticar corretamente e tratar o que você está tendo para poder dar conta de não ficar mais sofrendo tanto e não ter essas ideias que são tão incômodas para essas pessoas que estão com ideação suicida. É importante, muitas vezes, para o paciente, é um alívio poder conversar com alguém sobre essa desilusão e essa vontade de acabar com a vida. Então, se existe alguma coisa que pode detectar precocemente intenções suicidas, é conversar sobre isso. Conversar abertamente com a pessoa, porque isso não vai levá-la ao suicídio. Na verdade, quem tem já uma ideia de suicídio não precisa comunicá-la para ninguém. A grande maioria de quem faz um suicídio sério fez antes tentativas frustras. Então, o segundo aspecto, além de falar sobre isto, é levar muito a sério ameaças de suicídio que não culminaram com a morte. A gente pensa de várias formas, né? As pessoas algumas vezes ficam assustadas com seus próprios sintomas, com a sua forma de expressar, pensam que aquilo só ocorre com ela e fica temeroso que vai ser taxada de louca, né? O estigma da loucura ainda é muito presente. Então, psiquiatra é médico de louco, vai me internar, vai me encher de remédio, eu vou ficar dopada. Enfim, é uma coisa que está inserida em alguns meios culturais. O nosso trabalho é continuamente tentar auxiliar as pessoas a terem um outro entendimento. Os transtornos mentais, eles estão vinculados a um processo de alterações tanto no cérebro como fatores ambientais que causam estresse. Preconceito. Primeiro, o preconceito. Preconceito no sentido literal. Pré-conceito, conceito pré-estabelecido. Ou seja, eu
Tem um conceito pré-estabelecido que eu não devo chamar a procurar ajuda. Não vou procurar psiquiatra da infância e adolescência, vou querer medicar meu filho. Não, nem sempre a gente medica. Quadros depressivos leves, moderados, uma boa terapia vai funcionar. A própria depressão tem muito a ver com a forma de pensar, que é uma forma negativa. A medicação sozinha não vai resolver. Na verdade, a medicação muitas vezes não resolve. Uma boa terapia é que vai ajudar na forma de pensar, a forma distorcida, que a gente vai chamar de distorção cognitiva. Então, a terapia, às vezes, é até muito mais importante. Tem trabalhos mostrando, tem um trabalho do Texas mostrando que a terapia teve resultados muito melhores a longo prazo que a própria medicação sozinha. O trabalho combinado é que teve um melhor resultado total, mas o trabalho da medicação sozinha teve melhor resultado que a medicação sozinha. Essa é uma urgência médica, né? Quer dizer, a urgência médica, né? Quer dizer, nem sempre a pessoa vai estar aparelhada para lidar com isso. Então, você não dá uma responsabilidade muito grande que a pessoa não vai conseguir. Essa é aquela situação, se você faz um leigo como familiar, que é uma urgência, que a pessoa está querendo se matar mesmo, e você tem que ser levado para ser uma avaliação psiquiátrica, você entende? Acho que aí chega uma hora onde se transforma numa urgência médica, que nem alguém está tendo um problema cardíaco e está com uma arritmia e está passando mal. Não adianta você dar uma água com açúcar, porque ele está com risco de ter uma arritmia e morrer. A mesma coisa assim, o suicídio mata mais do que infarto, né, em alguns grupos sociais, né? Então, isso é uma urgência médica que precisa receber assistência, né? Na verdade, se você não tratou a base, quer dizer, você pega uma pessoa, você conversa com ela é uma pessoa inteligente, ela tem capacidade de raciocínio e ela vai até ouvir os seus argumentos e aqueles argumentos servem por um determinado tempo. Mas se ela continua deprimida, a doença vai continuar falando, o desespero vai continuar, viver só o lado negativo das coisas vai ser o predomínio, né? E esse predomínio, junto com a impulsividade, leva a uma ação violenta e de uma tentativa de suicídio. La población en general evitan hablar de este tema porque es un tema que sigue siendo cuestionado, sigue siendo como tabú en la sociedad por causa del estigma. Entonces las personas incluso esconden los motivos de muerte cuando fue por causa de un suicidio, por miedo a ser rechazados por la sociedad. Porque entonces eso es lo que la gente no hace, no habla de este tema con tal de no ser estigmatizados por la población. Bom, pessoal, a gente vai entrar no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, mas não somente setembro. Eu queria falar para você que é de extrema urgência se você sente essa necessidade, esse risco, ou se você tem essa sensação, porque eu consigo entender e eu busquei um profissional, eu busquei um psiquiatra e busque você também porque tem tratamento. E eu peço isso com a maior urgência do mundo e humildade para você realmente sair dessa escuridão, porque a vida ainda ela é muito longa, mas esse psiquiatra ele vai poder te ajudar. O estigma do suicídio é um dos maiores problemas quando o assunto é a prevenção. Na dúvida, a gente sempre acha e pensa e deve assim proceder como se fosse realidade. Porque quem diz que vai se matar, na maioria das vezes se mata. 60% das pessoas tinham dado aviso. Então, muitos familiares, muitas pessoas e até médicos falam, mas está fazendo isso para chamar atenção. Se está chamando atenção é porque ele está precisando de alguma atenção especial. Então, a gente tem que começar a verificar isso para que ele possa vir a perceber de que ele terá atenção de outra maneira que não ameaçando com a própria vida. E muitas pessoas
Ao perceberem que não está sendo valorizado o seu pedido de ajuda, aí concretiza. Então não banalize o pedido de ajuda. Sempre deve ser levado a sério, porque a tragédia depois não tem conserto. Todos podem buscar ajuda, buscar tratamento, buscar apoio para superar as dificuldades em que eles se encontram, tanto com o tratamento, às vezes, do transtorno mental, da depressão, problema de álcool e drogas, assim como outras situações de vida, de desafios pelos quais eles passam. E ao fazer isso, ao fazer esse tratamento e buscar essa ajuda, frequentemente não só se supera esse problema, como a pessoa amadurece e cresce. Ela sai melhor do que ela entrou em toda essa situação. Falar sobre suicídio não aumenta o risco. Busque informações e ajude a quem precisa. Acesse o site da ABP, abp.org.br/Setembro Amarelo. Participe dessa campanha. Todos nós contra o suicídio no Setembro Amarelo. Esse é um problema de todos. Participe conosco. Setembro Amarelo. Vamos amarelar esse Brasil. Mês de prevenção ao suicídio. A maior campanha anti-estigma do mundo.